Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos falando nesse mês de outubro, nos programas Texto e Contexto, sobre a mensagem da Reforma Protestante. Semana passada iniciamos essa série de estudos sobre esse tema, falando sobre a Escritura Sagrada, o somente a Escritura. E se você, porventura, perdeu esse programa, convido a acessar o canal do YouTube Promessistas Brasil e acompanhar esse que foi o primeiro programa dessa nova temporada. Hoje nós daremos continuidade a essa série sobre a Reforma Protestante. Antes de eu apresentar os convidados de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Aproveita esse momento inicial, compartilha com seus amigos, com seus familiares, para que mais gente seja alcançada com esse conteúdo produzido aqui no programa Texto e Contexto. Nós temos a alegria de ter conosco hoje pastores Josias e Kennedy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Senhor pastor Kennedy, é uma satisfação estar contigo, pastor Eleilton, nossos irmãos em casa que gostam de estudar a Bíblia. Vamos estudar sobre um tema central do cristianismo, a graça de Deus, que o Espírito Santo nos ajude a compreender ainda mais esse tema. Amém. Amém. Paz, pastor Eleilton, pastor Josias, paz aos nossos irmãos e a graça basta. Amém. É isso aí. Bom, nós temos dito aqui, para você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto, que nesse mês de outubro nós estaremos comemorando 504 anos, desde a data que é considerada a data simbólica da Reforma Protestante, que é o dia 31 de outubro de 1517. Exatamente por isso nós escolhemos nesse mês de outubro conversar um pouco sobre aquilo que ficou conhecido como os 5 postulados da Reforma Protestante. Até dissemos aqui já no primeiro programa que esses famosos 5 solas não foram propriamente sistematizados na Reforma, né? Posterior à Reforma, mas resume muito bem aí a mensagem pregada e proclamada pelos reformadores. Então nós temos estudado a respeito desses solas durante os programas desse mês. Semana passada estudamos sobre somente a Escritura e hoje vamos conversar um pouco sobre a graça de Deus, né, pastor Josias? Vamos para o segundo sola, somente a graça. E para a gente começar então a nossa conversa de hoje, queria pedir para o pastor Josias, num primeiro momento, falar para a gente, comentar para a gente o que é ensinado sobre o perdão e a salvação nesse período no período em que eclodiu a Reforma Protestante, esse movimento liderado aí pelo Lutero, né, na época dele. Eu acho que esse ensino ele acaba formando pano de fundo para esse que ficou conhecido também como uma grande mensagem da Reforma, que é o somente a graça. Então, comenta para a gente um pouco a respeito disso. Bom, vamos lá entender o pano de fundo, né, de tudo isso. A gente chega na época de Lutero, onde a Igreja Católica ela está muito corrompida, né? Uma sucessão de papas ali corrompido, e Leão X
se não for o pior deles, é um dos piores, né? Alguém muito avarento, alguém muito corrupto, né? Querendo dinheiro de todos os lugares. E aí ele aproveita um entendimento daquela época em que eles acreditavam que poucas pessoas morriam justas e tinham direito à salvação. A maioria ia para o purgatório, né? E como Leão ele quer dinheiro para construir, né, a Basílica de São Pedro, que o antecessor dele, Júlio II, havia começado, não terminou, ele tinha percebido que estava muito lento as obras ali, que ele ia morrer e não ia ver aquilo. O sonho dele era ver terminado aquilo. E aí então ele lança mão das indulgências, que é um título, né, que era dado para perdão de pecado das pessoas, aqueles que não iam conseguir mérito suficiente, né, para a salvação. Eles pensavam mais ou menos como uma balança, né? A pessoa tinha que fazer muitas boas ações, ter muitos méritos para salvar, né? Então, se salvar, se não tivesse, né, pesasse mais para o outro lado, seria condenado. E aí então eles acreditavam que era preciso méritos para a salvação, e como as pessoas não tinham, a maioria não tinha, era esse o entendimento da época, então o que eles recorriam? Aos méritos dos santos, né? Que aqueles que viveram de maneira santa e piedosa, eles acumularam tantos méritos que era o suficiente para a salvação dele próprio e sobejava, né? Não sei se os irmãos lembram quando da eleição do palhaço Tiririca, né? Que ele recebeu tantos votos que deu para eleger ele e sobrou para eleger mais 5 ainda do que ele. Então, essa sobra, né? Eles diziam que era o tesouro da igreja, né? A sobra dos méritos dos santos era o tesouro da igreja. Então, isso sobrou, ficou em estoque. E a igreja administrava esses méritos. A igreja, ela poderia administrar e distribuir para quem fosse. Só que era distribuído mediante indulgência, um documento com um símbolo papal que dava direito de perdão de pecados e méritos para essas pessoas que não alcançaram completar esse mérito, né? E aí se dá em um momento, como nós falamos, que ele quer dinheiro. A Igreja Católica está corrompida no todo, não era só o Papa. Havia uma grande família muito importante na Alemanha que queria hegemonia episcopal e que já tinha 2 dos 3 arcebispo de toda a Alemanha. E esse Alberto de Brandemburgo, ele queria o terceiro e mais importante, que era o de Mainz. Então, ele fez uma proposta para Leão X e disse assim, olha, se você me der esse aí também, eu te pago 10 mil ducados. Muito dinheiro. Cifra de milhões, isso. O Papa avarento aceitou, disse assim, então tá, eu te dou. Mas ele sabia que, por mais rico que era, poderosa a família Brandemburgo, não tinha esse dinheiro todo. Então ele entrega para essa família a titularidade de cobrar as indulgências na Alemanha. E então eles espalham, né, os vendedores, muitos, o mais famoso dele, o João Tetzel, né, que começou a fazer afirmações muito complicadas para quem entendia o Evangelho. A maioria não entendia porque somente clérigos que tinham direito a ler a Bíblia naquela época. Quem entendia ficava horrorizado, né, com as afirmações dele. Dizia que quem comprasse o papel de indulgência, esse documento, ele chegava a ficar mais limpo de quando saiu da água do batismo. Chegava a afirmar que aquele que tivesse esse título ficava mais limpo do que Adão antes da queda. E aí, ó, você vê, eles costumavam ir com uma cruz, né, nas carruagens e tal, então todos os vendedores tinham uma grande cruz, e eles falavam que a cruz do vendedor da indulgência era mais poderosa que a cruz de Cristo.
para vocês terem ideia. Isso, para entrar nos ouvidos de gente igual Lutero, era uma aberração muito grande. E aí que Lutero ele vai se levantar contra tudo isso, né? Então ele chega a vender até indulgências para mortos, né? Olha, se seu parente morreu sem um mérito suficiente, é só comprar indulgência. Quando a moeda cair aqui no cofre, o barulho fazer aqui, o teu parente sai do purgatório e já vai direto pro paraíso, né? E aí quando Martinho Lutero ele vai pegar e fixar as 95 teses, que é um grito de revolta contra tudo isso. Ela prega na porta do castelo igreja de Wittenberg, 95 teses, em 31 de outubro, porque no dia 1º de novembro, é o dia de Todos os Santos, era o dia em que mais se comprava as indulgências, né? Que era o tesouro da igreja, que eram os méritos dos santos, e era o dia de todos os santos. Então, era a exposição de relíquias também havia nesse dia, né? O príncipe Frederico, ele tinha uma coleção de 17.434 relíquias, né? E ele expunha no dia 1º de novembro. Eles acreditavam também que quem venerasse, né, aquelas relíquias, cada uma delas tinha 100 dias, né, de perdão. Se venerasse. Lá ele tinha de tudo. Ele tinha o prego da cruz de Cristo, ele tinha o dente de São Jerônimo, tinha 3 fios de cabelo de Maria, ele tinha um cabelo da barba de Jesus, né? Então, assim, era coisa. Sal grosso é fichinha, né? Fichinha, não. Então tinha um pedaço do pão da última ceia, né? Acho que eles não comeram tudo lá. No dia sobrou um pedaço e ele tinha lá. Então, assim, era tantas relíquias, se todo mundo venerasse todas elas, ia dar mais de 130 mil anos de indulgência, mas as pessoas tinham que venerar isso. Isso tudo era no dia 1º de novembro, né? E a porta, ela funcionava, a porta da igreja, como um mural para a comunidade, né? Então, assim, perdeu o cachorrinho, prega lá, olha, perdi um cachorro assim, A assim, rede que social era a rede social da da época. E aí ele prega justamente ali porque ele tem um pouco de frustração, porque antes das 95 teses, ele já havia feito alguns documentos parecidos, mas somente para o meio acadêmico, para ser discutido teologicamente. O pessoal discutiu, mas não teve efeito. E como o povão tinha também ali um grande ressentimento pela exploração da igreja com os pobres, então ele resolveu colocar o dedo na ferida. Ele disse, eu vou expor agora para o povão. Ele coloca ali as 95 teses, onde ele denuncia isso, né? Ele começa a denunciar, por exemplo, a tese de 82, de número 82, ele fala a esse respeito. Ele diz assim, olha, se o Papa tem, de fato, poder para perdoar pecados, por que ele não faz isso de graça? Por que ele tem que explorar o povo que já está tão pobre assim? Que era uma miséria muito grande naquela época. Ele diz assim, ele devia fazer isso de graça, não para ter dinheiro para construir a igreja. E aí na de 51, a tese de número 51, ele fala assim, olha, mas se cabe a nós, igreja, ajudar os menos favorecidos, não era para o Papa, que é muito rico, dividir a fortuna dele com esses pobres, em vez de estar tirando dos pobres? E é isso onde vira o estopim, né? Porque está todo mundo por aqui, né? Uma pobreza enorme, vendo a igreja explorando, e quando começa a ler aquilo ali, aí é que vira esse estopim. Mas o pano de fundo é esse, né? Eles achavam que para ser salvo precisava de méritos próprios, e aí havia um entendimento que quase ninguém tinha mérito suficiente, tinha que recorrer aos tesouros da igreja, que eram a sobra, né, desses méritos dos santos, que eles chamavam de tesouro de igreja. E uma delas lá, das 95 teses, Martinho Lutero, ele afirma que o tesouro da igreja é o Evangelho de Cristo. É impressionante tudo que a igreja
os caminhos estranhos que a igreja pode percorrer quando ela se afasta do evangelho. Exatamente. Acho que na semana passada a gente até comentou aqui que um dos grandes movimentos mesmo assim da reforma, não sei se a palavra certa era movimento, mas uma das grandes coisas que a reforma tentou fazer e conseguiu fazer foi colocar de volta o evangelho no centro, né? O movimento de reforma foi um movimento de resgate do evangelho, né? Porque é impressionante essas aberrações que aconteciam nessa época, porque a igreja havia se afastado do evangelho de Jesus e essas doutrinas completamente equivocadas que eram ensinadas também nesse período. Mas isso formou então acho que formou o pano de fundo para essa mensagem do evangelho que foi apresentada, né, no período da reforma, inclusive o somente a graça. Eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco então sobre isso que ficou conhecido agora, né, depois que foi sistematizada a mensagem da reforma, como somente a graça. Comenta um pouco para a gente sobre esse postulado então que surge nesse período, com esse pano de fundo. Exatamente o que estava acontecendo ali é o que o pastor Josias colocou muito bem. E uma das coisas que inquietava o coração de Lutero era exatamente isso. Primeira questão dele, né? Se a igreja tem esses tesouros todo, por que não dá de graça? Isso era a primeira inquietação dele, né? Mas isso é um pensamento muito primário, porque ele vai entender que, ainda que a igreja tivesse um estoque de tesouros, não seria suficiente, um estoque de mérito, né, como tesouros, não seria suficiente para nos recomendar diante de Deus. Esse é um outro ponto muito importante e acredito que essa ideia de somente a graça, ela é uma das mais fortes do movimento. Exatamente porque a ideia muito vívida, com muita ênfase a respeito de que nós precisamos ter méritos próprios. Sabe lá Deus de onde virá esses méritos, mas você tem que apresentar esses méritos diante de Deus para ser aceito por Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, é lógico que as Escrituras vai sim falar a respeito de mérito diante de Deus, mas nunca a partir de nós. Nós não conseguimos, né? Então, Lutero ele vai lidar com isso. Então, ele entende à luz das Escrituras que o homem não possui a menor condição de comprar o favor de Deus. Porque essa era a ideia. Você precisa adquirir. Você precisa comprar o favor de Deus. Você precisa de favor de Deus, você precisa comprar esse negócio, você precisa ter. E aí Lutero vai romper exatamente com isso. Nós não temos como comprar. Nós não temos como adquirir méritos diante de Deus por nós mesmos, né? Então ele vai dizer que o homem é incapaz de adquirir perdão para os seus próprios pecados por meio daquilo que ele possa fazer. Agora, essa ideia não é uma ideia distante de nós. Nós temos isso hoje ainda? Temos, de forma muito sutil, né? Existe hoje no ambiente da cristandade, do evangelicalismo, uma incerteza muito grande a respeito da salvação. Quando você pergunta na igreja, quem aqui tem certeza da salvação? As pessoas não conseguem ter certeza da salvação. Porque geralmente a ideia da certeza da salvação está atrelada ao fato de que ela está em dívida com Deus de alguma maneira, ela não tem mérito suficiente para... A ideia da balança. É a ideia da balança, né? Aí você tem várias coisas, você tem o legalismo que entra para ser adicionado nessa balança, né? O moralismo, então você vai ter as boas ações, as boas obras, é tudo colocado nesse lado da balança para equilibrar, para que a pessoa possa ter algum tipo de sensação e mesmo assim ela nunca consegue ter certeza da sua salvação, porque ela nunca acha que tem mérito suficiente. Lutero lida, lógico, com um ambiente muito mais carregado. Como o pastor Josias colocou aqui, havia essa ideia, esse medo do inferno, essa certeza do purgatório. O purgatório era certo, né?
Você já vai para lá. Então se antecipa. E como é que você faz para se livrar do purgatório? Você precisa ter mérito. Mérito de quem? Você nunca tem mérito suficiente. Então você precisa adquirir mérito. Mérito dos santos, mérito de Cristo. Quem detém isso? A igreja detém isso. Ela tem esse tesouro. Mas aí Lutero vai entender a partir da palavra de Deus de que não é assim. Não é assim. Isso não é verdade. Ele vai fazer uma comparação, né? Ele vai comparar o evangelho com um rei que se casa com uma prostituta, né? Então ele vai dizer o seguinte, que quando Cristo morre por nós, nós somos a prostituta, a impura, a que não tem mérito, não tem dignidade. Mas quando esse rei casa com ela, independente de quem ela é, ela se torna a rainha. Né? Ela se torna a rainha, independente de quem ela foi. Então Lutero era muito enfático, né, nos seus exemplos, né, muito forte, né? Então ele vai dizer isso, né? Então ele, escrevendo para um amigo, ele faz até um aconselhamento interessante, né? Ele diz assim: olha, quando o demônio joga os nossos pecados na nossa cara e declara que merecemos a morte e o inferno, devemos dizer o seguinte: admito que mereço a morte e o inferno, e daí? Isso significa que serei condenado à condenação eterna? De forma alguma, pois eu conheço aquele que sofreu e cumpriu a condenação em meu lugar. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde ele estiver, ali também estarei. Nós precisamos entender que existe uma verdade bíblica com relação a méritos. Salmo 24 é muito claro com relação a isso. Salmo 24 faz uma pergunta ali, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Faz a pergunta e ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade e nem fala dolosamente, né? Não mente, né? Então, o próprio texto bíblico coloca que há uma necessidade de mérito para estar diante de Deus. Mas onde encontrar esse mérito? Ele também traz a resposta. Porque o Salmo continua dizendo, né, que aquele que ele vai apresentar aquele que tem esses méritos no próprio texto, que é o Rei da Glória. Nós necessitamos de méritos diante de Deus? Com certeza. Mas só existe um que tem méritos que podem ser aceitos por Deus. Este é o ponto. A Igreja Católica, na época de Lutero, se apresentava como aquela que detinha esses méritos. E é errado. Nós necessitamos de méritos. Esses méritos estão em Cristo, são os méritos de Cristo, só que não há nada que nós possamos fazer para alcançar esses méritos, porque esses méritos estão de graça. É dado pela graça de Jesus. Então, isso é reconfortante, isso é maravilhoso. Então, a graça de Jesus, somente pela graça dele, pelo favor de Cristo, que nós recebemos esse mérito, que não nos custa nada, não há nada que nós possamos fazer para receber esse mérito, porque ele é dado pela graça em Cristo Jesus. E se houver qualquer tentativa de adquirir esse mérito por qualquer outra maneira, ele não é dado. É isso que é interessante. Deus não dá dos méritos de Cristo sobre nós para sermos aceitos por Ele, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Amém. Né? É apenas isso. E é um desafio. Só para terminar, a tese 62 de Lutero, ele diz o que o pastor Josias até comentou, né? O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho. Por quê? Porque é pelo Evangelho que nós recebemos a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se a igreja tem um tesouro, Lutero diz, esse tesouro é o Evangelho de Jesus. A boa nova de que há méritos em Cristo suficiente para que nós possamos ser aceitos diante de Deus através de Jesus. Amém. Ou seja, se fosse pegar a ideia da balança, né, não seria os nossos méritos que seriam pesados ali, mas é como se chegasse no dia decisivo
quem subisse na balança era Cristo para a Exato. gente. Chegou a vez do Kennedy, vamos pesar os méritos dele? Quem sobe na balança é Cristo. Então passou. Chega o Josias, é Cristo que sobe. O Eleilton é Cristo que... De todos, né? Cristo que vai ser avaliado, né? O mérito dele, não nosso. Cristo não vai subir na balança dos que não têm ele, né? Isso. Mas quem tem Jesus foi salvo da ira de Deus e tem os méritos de Cristo aí na balança, né? Isso é importante a gente ver, observar a partir disso que a gente está falando, a importância do retorno ao Evangelho. Porque essa noção não se encontra fora do Evangelho. A gente pode olhar para qualquer religião do mundo, ela sempre será a religião do mérito próprio. Apenas o Evangelho apresenta que nós somos salvos e nos desafia a crer que somos aceitos pelo mérito de outro. E para nós isso é um problemaço. A gente humilhante, não né? é humilhante. Para um ser humano orgulhoso, né? Sim. É isso aí. E essa mensagem caiu como uma bomba na época, né? Porque é uma igreja que prega mérito, que prega que as pessoas precisam realizar boas obras e se não conseguem, ninguém consegue mesmo, né? Precisa comprar de um outro que conseguiu. Então essa mensagem cai como uma bomba, mas é uma mensagem que nós precisamos hoje também, como o pastor Kennedy comentou, a mensagem precisa ser reafirmada no nosso tempo. Bom, vamos tentar pegar então essa ideia da graça e conversar, aprofundar um pouco mais essa ideia da graça de Deus. Já que esse é um postulado importante da reforma e é uma mensagem tão importante, a mensagem da graça, vamos tentar entender biblicamente o que é a graça de Deus. Pastor Josias, como que a gente pode definir a graça à luz da Escritura Sagrada? Bom, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, essa palavra ela tem algumas ocorrências, né? Nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a palavra Rein e Hesed, que vão significar, vão ter ali um sentido de graça, né? Claro que ela é traduzida de outra forma, né, nas nossas Bíblias. Por exemplo, aquela expressão, achou o Senhor graça aos seus olhos, né? Então, a gente tem a Rein 200 vezes e Hesed 250 vezes, né, no Antigo Testamento, mostrando que esse é um Deus de graça, né? Tanto que Pedro vai afirmar, vai adjetivar a Deus como o Deus de toda a graça, né? Então, essa graça, ela está difundida em várias passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento, como no Novo, que é caris, né? A palavra caris, lá a gente vai ter ela traduzida com mais frequência, do jeito que se entende hoje, né? Graça como um favor imerecido, né? Pode ser tido como favor de Deus, às vezes como gratidão também, mas em suma, a graça é justamente isso, né? Um favor imerecido, é Deus estendendo a mão para aquele que se rebelou contra ele, né? Então, assim, ele é um rebelde e Deus concede o favor ao rebelde, não ao que tem mérito, porque ninguém tem, né? A palavra diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, não tem ninguém com mérito, né? Então, esse favor não é uma troca, né? Olha, você é bonzinho, por ser bonzinho, está aqui o seu prêmio, a graça. Não existe isso, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e aí a graça ela se torna gigantesca, né, aos nossos olhos justamente por isso. É Deus oferecendo o perdão ao pecador, é Deus estendendo a mão para aquele que se rebelou contra o próprio Deus, né? Então, em suma, a gente conhece com maior facilidade a definição de graça como favor imerecido, né? De fato, fica claro que nós não merecemos, mas esse Deus que nos amou tanto, que Paulo fala que esse amor nos constrange, né? De ele oferecer algo de graça para a gente
E aí eu reafirmo novamente dizendo que isso é humilhante para o ser humano no estado que ele está. Ele, no estado de pecado, ele é orgulhoso, né? O ser humano tem orgulho no coração, e quando alguém chega para ele e diz, olha, você não tem condição de se salvar a si próprio, mas eu vou te salvar, né? Então, a gente entende porque tantas pessoas rejeitam, né, uma coisa que é de graça. Apesar de ter aí o ditado, né, que de graça até injeção na testa, mas a gente vê muita gente resistindo, né, a estender a mão para pegar esse grande presente de Deus, porque no fundo é humilhante, né? É Deus dizer assim, olha, você não é nada, você não consegue, desiste, se você desistir e aceitar o meu favor, está aqui e você vai conseguir, né? Então, essa graça de Deus é algo tremendo, profundo, né? Que teve aí tantos embates teológicos nessa era da reforma a esse respeito, porque de fato é grandioso o tema, né? O pastor Kennedy comentou na outra fala dele da importância dessa mensagem ainda nos nossos dias, né? Porque nós ainda vemos sendo pregada uma mensagem de meritocracia. Sim. Inclusive em relação à aquisição da salvação no nosso tempo. Aí, enquanto o pastor Josias comentava essa questão de a gente ser, às vezes, orgulhoso ainda, eu tenho essa impressão, às vezes, quando a gente prega sobre a graça na igreja, de algumas pessoas meio que torcendo o nariz para essa mensagem. Parece que tem algumas pessoas que ficam um tanto quanto incomodadas quando você começa a pregar que a salvação ela é pela graça, ela independe do nosso mérito. Queria que o pastor Kennedy comentasse então um pouco mais sobre essa questão, né? Falar um pouco mais, explorar um pouco mais essa ideia, essa verdade bíblica de que a base da salvação é a graça de Deus. E por que as pessoas têm tanta dificuldade para entender isso? Pois é triste, Essa é uma constatação que nós como pastores fazemos, né? Quando você pega uma série de mensagens, por exemplo, que vai tratar da graça, e a gente ali com todo o nosso coração, né? Porque a gente não consegue viver a vida ou entender o Evangelho fora da graça. E a gente ali se empenha e a gente percebe que assim, há algum tipo de sentimento, algumas vezes em algumas pessoas, torcendo, não aceitando isso. É triste isso. Então, a Bíblia, ela não nos deixa nenhuma dúvida sobre a base da salvação. Eu tenho um texto aqui que é maravilhoso, e alguns textos bíblicos, né? As cartas de Paulo aos Efésios e Romanos falam muito bem sobre isso. E talvez seja por isso porque essas cartas não são muitas vezes bem recebidas por algumas pessoas, porque o que Paulo escreve nessas duas cartas, ele tira do ser humano toda a condição de salvar a si mesmo, né? E é exatamente isso. Então, ele diz em Efésios 2:10, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e aqui vem o nosso grande problema, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom é presente. Presente você não recebe porque você merece, você recebe porque alguém gosta e deu para você de forma despretensiosa. Aqui está o nosso grande problema, o pastor Josias falou sobre isso, né? Nós temos uma dificuldade enorme por causa do nosso orgulho, do nosso pecado, de receber coisas de graça. A gente quer merecer. A gente quer... E isso é muito claro. A gente volta para Gênesis, nós vamos ver os homens construindo uma torre para chegar ao céu, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que ter mérito de alguma maneira. E não é assim. Então, a salvação é pela graça, é presente de Deus. Outro texto que Paulo escreve, Romanos 3, 21 a 24, né? O Martin Lloyd Jones dizia que esse texto é a acrópole da fé cristã, né? É o suprassumo do Evangelho. Mas agora, olha que destruidor isso aqui. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Escrever isso aqui para judeu
para quem também era o público a quem Paulo escreveu, aos Romanos, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. A confiança em Cristo, na sua obra. É isso que ele está falando, né? Para todos os que creem. De novo, reforçando a ideia que o pastor Lido falou, é para todos os que creem em Jesus. Não creio em Jesus. Então, esquece. É aos que creem em Jesus. Aí ele vai dizer, não há distinção. Não interessa se você é judeu ou não. Não há distinção. Né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados, e essa é uma palavra que eu acho que a igreja precisa voltar para pregar sobre esse texto. Esse termo, justificação. Sendo justificado, ou seja, declarado por Deus sem culpa. Olha o que a graça faz. Ela declara o pecador sem culpa. Isso é extraordinário. Se eu pudesse, como é que eu poderia ser declarado diante de Deus sem culpa a partir de mim mesmo? Não tem como, é impossível. Então, é desse tipo de graça que ele está falando, né? Sendo justificados, ou seja, declarados sem culpas por Deus, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a graça extraordinária da qual o Evangelho fala. É desafiador acreditar nisso. Eu diria que só pelo Espírito Santo nós podemos crer nisso daqui. Se o Espírito Santo não colocar esse negócio no nosso coração, a gente não aceita. O nosso orgulho é muito forte, é muito poderoso. Então, um dos grandes resultados do pecado é o orgulho do merecimento. Você precisa merecer, né? Então, a nossa vida gira em torno do mérito. Nós queremos estar no céu por merecer. Contudo, por merecer, ninguém estaria no céu. A nossa vida gira em torno disso. Trabalho, vida familiar, vida social. A gente quer merecer as coisas. Nós crescemos baseado na ideia da meritocracia, né? A meritocracia, ela está na nossa cabeça. Tem que ter mérito. Tem que ter mérito. Em algum sentido, há a importância disso, sim. Né? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Mas quando a gente fala da salvação, do plano de Deus sobre as nossas vidas, não. Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho, para os nossos irmãos, que às vezes ficam pensando, não, mas eu preciso ter mérito, sim. Eu preciso fazer coisas, sim. Pensa assim. Antes de Adão e Eva pecarem, cometerem o primeiro pecado, tudo o que eles fizeram era digno de mérito. Se alguém pensa assim, não, mas eu preciso de boas ações, sim, para merecer. Então, tudo que Adão e Eva fizeram antes do pecado eram boas ações. Eram boas coisas. Uma vida, a gente não sabe quanto de vida viveram ali antes daquele período do pecado, mas enfim, uma vida antes do pecado era só mérito. Mas quando pecaram, desobedeceram, o texto de Gênesis 3 é muito duro. E ele diz assim, e expulsou o Senhor Deus o homem do jardim do Éden. Botou para fora. Porque mesmo naquele estado de perfeição, ainda sem pecado, aquele mérito não era suficiente para continuar a estar com Deus na realidade do pecado. É por isso que quando eles pecam e Deus vem, há ali a nossa primeira ideia, né, de morte substitutiva, porque Deus faz roupas de pele de animais para eles, né? Então, ou seja, olha, os seus méritos não são suficientes, precisa de um mérito de outro. Então, essa é a ideia da graça, né? Então, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. O Evangelho não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Cristo fez. O nosso grande desafio é acreditar que os méritos de Cristo, o sacrifício, a vida, a obediência, enfim, a justiça de Cristo é suficiente para nós. O nosso grande desafio, a grande obra do Espírito Santo no coração do homem é convencer o homem de que a justiça de Cristo é suficiente. Amém. Somente a graça dele. Amém, graças a Deus. É extraordinária demais essa mensagem da graça de Deus, né? De fato precisa ser pregada com insistência
nos púlpitos esses textos bíblicos de Romanos, esse de Efésios que você leu, de Gálatas, né? A gente precisa pregar isso com mais veemência, né? De fato, você que nos assiste, você que é discípulo do Senhor Jesus, nós somos salvos pela graça. Se você é alguém que está titubeando, né? Creu em Jesus, mas está titubeando aí, não tem essa convicção, né, de que foi salvo, e vive o tempo todo se culpando, talvez lhe pregaram errado sobre a salvação e você tenha conceitos equivocados a respeito da salvação. Pelo menos dois conceitos equivocados que eu queria aproveitar esse momento ainda do programa, em que nós estamos falando sobre graça, para tentar desfazer dois deles. Um relacionado à ideia de que essa mensagem da graça é uma mensagem apenas do Novo Testamento. E o outro de que essa mensagem da graça serve para nos estimular a viver uma vida desregrada. São dois equívocos que nós temos. Então, vamos conversar um pouco sobre esses dois equívocos aqui, porque é uma mensagem gloriosa demais, essa mensagem da graça de Deus. Então vamos entendê-la corretamente. Pastor Josias, esse primeiro equívoco relacionado à ideia de que essa é uma mensagem só do Novo Testamento, se sustenta? Claro que não, né? A gente já falou, né? Só a palavra, né? Graça, ela vai aparecer, como eu disse, em Heren 200 vezes, em Hesed 250 vezes no Antigo Testamento, né? Então a gente vê ali, o pastor Kennedy citou aqui que já lá no Éden a gente tem a expressão da graça, né? De um cordeiro morrendo no lugar do casal que deveria morrer segundo a lei, mas é um cordeiro que prefigurava Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá em 1 Pedro 5, no versículo 10, a primeira parte, ele vai chamar Deus de toda a graça. Então, assim, ele é o Deus de toda graça, não é o Deus que foi, não é o Deus que será, é o Deus que é. Então, assim, essa graça não começou no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento a gente vai ver ali Deus falando, né, com o povo, as ações de Deus, as escolhas de Deus no Antigo Testamento demonstra muito bem isso, né? Então, quando Deus escolhe Noé, por exemplo, é pela graça, não é pelo mérito, né? Que a gente vê ali, depois que ele sai da arca ali, né? Acho que ele ficou com abstinência ali de 1 ano, gostava de tomar um vinho, né? E a primeira coisa que foi fazer vinho e ficar bêbado, né? Bêbado, e cometeu aquele escândalo lá que a gente sabe. A gente vai ver a escolha de Abraão. Abraão se tornou o pai da fé. Quais os méritos de Abraão? Ele é o pai se tornou o pai da fé de andar com ele, mas ele não tinha mérito, tanto que Josué vai denunciar depois, naquela famosa frase que ele vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso ele fala para o povo, né? Vocês escolhem agora quem vocês vão servir. Se os deuses dos seus pais, além do Jordão, né? Ou seja, do outro lado do Jordão, ele está falando de quem? De Abraão, antes de sair da terra dos caldeus, para atravessar o Jordão, para perambular na terra que ia ser de Israel. Em outras palavras, ele está falando: olha, Abraão, Terá, Arã, todo aquele pessoal ali era idólatra. E aí Deus escolhe um idólatra para se tornar o pai da fé. Então veja que é pela graça, não é pelo mérito. A gente vai ver isso também no caso de Davi, né? Um homem que é o segundo coração de Deus, mas que adultera, que manda matar o marido da mulher que ele adulterou para ficar com ela. Se for por mérito mesmo, esse não merecia o favor que Deus deu, o privilégio dele de ter um reino, o privilégio de o Messias vir da linhagem dele. Foi muito privilegiado pela graça de Deus, não pelos méritos. Então nós vamos ver no Antigo Testamento muita expressão da graça de Deus, né? Muitas expressões, e o que fica para mim assim mais evidente como graça entendida no Novo Testamento é aquele caso quando Satanás acusa o sumo sacerdote Josué, né? Ele diz assim: não pode estar na tua presença, ele não pode te servir porque olha, a roupa dele está suja, ou seja,
está cheio de pecado, ele não pode ser sumo sacerdote. Deus simplesmente fala para o diabo, é esse o problema? Então tá, tira a roupa dele, põe uma nova, ele vai continuar me servindo, porque é pela graça, não é pelo mérito dele, né? Então, se olharmos bem, o Antigo Testamento está recheado de graça, né? Então, não é uma coisa que só aconteceu no Novo Testamento. O Deus de toda graça não se manifestou com graça somente no Novo Testamento, mas também desde o Antigo Testamento. Até a própria escolha do povo de Israel, o texto de Deuteronômio, né, fala, eu não escolhi vocês porque vocês eram melhores, né, eu escolhi vocês porque eu os amei. Isso. Então não foi Nem por conta de povo mérito. era, né? Nem era um povo, Deus chama um homem, né? É isso aí. Bom, e o outro equívoco, pastor Kennedy, a ideia de que essa mensagem da graça, né, que agora estão pregando sobre a graça porque estão querendo acabar com a obediência, né? Então agora ninguém precisa fazer nada mais, porque agora tudo é graça. E assim, até antes de responder, eu acho esse tipo de argumento tão desleal, né? E é de uma falta de incompreensão tão grande da Escritura e minimiza tanto o que Jesus fez pela gente na cruz, né? Mas enfim, comenta um pouco para a gente, pastor Kennedy. Sim, então, a Bíblia afirma que nós somos salvos, regenerados para boas obras, né? Essa ideia de que agora nós somos salvos pela graça e traz essa ideia de relaxamento. Quem tem essa ideia de relaxamento, de que não precisa fazer nada, é o outro extremo, né? É gente que não entendeu o Evangelho. Então a gente tem sempre os dois extremos. A gente tem pessoas que pensa que precisa, pelos seus méritos próprios, fazer coisas para ser aceito por Deus e vive aquele trauma, né? Lutero viveu isso. Eu acho que nós, em algum momento da nossa vida, eu vou falar por minha própria experiência, eu vivi isso. Para mim, eu precisava ter os méritos meus para apresentar diante de Deus. Eu quero trazer um testemunho pessoal rápido aqui. Eu me lembro do dia em que Deus teve graça e misericórdia na minha vida. Eu estava dentro de um ônibus, 3 horas da tarde, um calorão, lá em Vitória, no Espírito Santo, um ônibus lotado, e eu estava sentado exatamente do lado do sol, né? E eu já estava há alguns dias perturbado, porque eu me policiava. Eu não posso pecar, eu não posso desobedecer, eu preciso ser fiel. Eu não sou aceito. E isso me machucava, isso me feria. Eu dizia, meu Deus, por que é que eu não consigo? Por que é que eu não consigo te satisfazer? Essa era a minha pergunta. E eu me lembro que dentro desse ônibus, eu estava tão agoniado com essa questão, e eu estava orando dentro do ônibus ali, e Senhor, por que é que eu não consigo te satisfazer? O que é que eu devo fazer para te satisfazer? E sabe quando a resposta de Deus foi muito imediata ali. Com todas as letras, Ele disse em meu coração, desista, você nunca vai conseguir. Isso me deu um choque. Isso me abalou totalmente. Mas da mesma maneira que isso me abalou e me chocou, isso me trouxe um alívio, como se uma montanha tivesse saído das minhas costas. Eu confesso, eu não entendi na hora. Então, como é que eu fazia para ser aceito por Deus? Eu não entendia. Eu não entendi o Evangelho ali. Mas aquela palavra do Espírito Santo no meu coração foi tão poderosa que aquilo me trouxe alívio imediato. Desista, você nunca vai conseguir. A imagem que eu tinha de Deus era de um Deus sentado no seu trono com a vara na mão e ao menor deslize meu ele me punia. E eu precisava viver uma vida a ponto de que eu pudesse me apresentar diante de Deus, me justificar diante de Deus por mim mesmo. Isso era o meu tormento.
Então, essa ideia, a gente precisa tomar cuidado. Eu sei que existem muitas pessoas que sofrem com isso, porque não entendem exatamente como funciona a graça de Deus, né? Então nós fomos regenerados para uma nova vida. Agora, então esse era um extremo. O outro extremo é achar que porque sou salvo pela graça, então eu posso viver de qualquer jeito, eu sou perdoado mesmo. Cai na libertinagem, né? Cai na libertinagem. Paulo vai lidar com isso em Romanos capítulo 5 e ele responde isso no capítulo 6. Né? No capítulo 5 ele fala tão abertamente sobre a graça que ele vai fazer o seguinte: olha, pode ser que alguém aí pense, que ele faz uma afirmação, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele sabe que tem crente gaiato na igreja, né? Que vai pensar assim, bom, já que é assim, a lógica é, vamos pecar para que a graça seja mais abundante. O capítulo 6 é uma resposta de Paulo para isso. Ele começa dizendo assim, como que nós que fomos livres do pecado, como que nós que morremos para o pecado, continuaremos a pecar? Não é isso que eu estou falando. Então, uma vida de salvação pela graça não nos leva à libertinagem. É entender o seguinte: nós nascemos escravos do pecado. O escravo não faz aquilo que quer, escravo faz aquilo que manda. Escravos do pecado, o pecado ordenava e nós fazíamos. Agora, Paulo diz, vocês foram mortos para o pecado. Vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus. E agora vocês servem a outro Senhor. Não tem o menor sentido, não tem o menor significado vocês continuarem vivendo uma vida de escravidão ao pecado se vocês já morreram para aquela vida. Né? Então, a graça nos liberta e ela nos leva à prática das boas obras da qual Deus já preparou para que nós andássemos nela. Não para sermos justificados, aceitos por Deus por essas obras. Não. Mas a graça nos alcança para as boas obras, porque nós fomos eleitos para praticá-las. Não para merecermos o céu, de jeito nenhum. Somos aceitos por Deus pelos méritos de Cristo e para vivermos uma vida segundo o que essa nova vida nos condiz a viver. Né? Então é isso. Eu não sei nem se eu respondi a pergunta, eu falei tanta coisa aqui. Eu acabei nem seguindo aqui o meu roteiro. É um assunto empolgante, né? Falar sobre a graça de Deus é falar sobre algo que está no centro da fé. Então é muito empolgante falar sobre esse tema. Né? Sim. É por isso que a gente precisa pregar muito, né? Porque a gente tem toda uma cultura contra isso, né? A gente cresce já desde criança. Vão nos ensinar a gente ter méritos, né, para alcançar aquilo. Tem até aqueles que falam que se não for bonzinho no final do ano, Papai Noel não traz o presente, né? E a gente na escola tem que ter as melhores notas, no serviço. Então a gente tem toda uma cultura mundana que nos ensina o contrário do que é graça, né? Por isso que graça é um termo tão ainda mal compreendido no próprio meio cristão, né? Recentemente, alguém falando comigo a respeito do ministério pastoral, falou assim, pastor, mas é uma bênção, né? Vocês pastores trabalham, né? A vida inteira de vocês só para Deus, trabalhando para Deus, então vocês vão ser salvos facinho, assim, né? Eu falei assim, se fosse por mérito, irmã, todo mundo tinha que ser pastor, né? Não, mas na ideia dela é assim, o pastor só se ocupa com as coisas de Deus, então tem méritos de sobra para ser salvo, né? Mas infelizmente não é, ou felizmente, né? Não é pelos méritos, porque nem pastor tem mérito para ser salvo. Eu tenho um pastor Dias falou um ponto que eu me preocupo muito. A gente está aí chegando no Dia das Crianças, né? Sem querer, às vezes, os pais incutem essa ideia do mérito da salvação na vida dos seus filhos. Olha, cuidado que o Papai do Céu fica triste. Se você for bonzinho, o Papai do Céu fica alegre. A gente precisa apresentar a graça aos nossos pequenos. A gente precisa ensinar para eles que o pecado, sim, ele tem uma consequência.
Mas a gente precisa ensinar, precisa tomar cuidado, porque ali a gente já incute a ideia do mérito, de que essa criança precisa ter mérito suficiente diante de Deus. E a gente poupa ela de apresentar os méritos de Cristo, de dizer para ela: meu filho, você é mau como o papai. E Deus te aceitará pelos méritos de outra pessoa, de Cristo. É uma reflexão que eu faço muito. Amém. Tem um colega pastor que ele teve uma ideia muito interessante a esse respeito, né? Então, ele dava mesada para os filhos dele, né? E só que fazia aquela listinha na porta do guarda-roupa, né? Tem que arrumar a cama e tal, não sei o que. Fizesse tudo certinho, no fim do mês tinha a mesada. Depois ele olhou pensando nisso, né? Falou: não está totalmente certo o que eu estou fazendo, não. E como que fica a graça, né? Como que eu ensino a graça? Então ele continuou com a listinha, dando a mesada, mas quando ele foi dar, ele deu algo a mais. Eles perguntaram por que foi isso. Ele falou: não, isso aqui é graça. Uhum. Eles ensinou o conceito da graça para as crianças, porque você não merece isso aqui, mas o Pai está dando, como Deus é gracioso com a gente. Então achei muito interessante. Boa, graças a Deus, graças a Deus. É isso, pastor Josias. É emocionante falar sobre a graça de Deus. Pastor Kennedy, apresenta um desafio final para aqueles que estão nos acompanhando. Depois o pastor Josias ora para a gente concluir. O meu desafio hoje é desafiar você a desistir das suas obras para ser aceito diante de Deus. Ouça o que a palavra de Deus diz sobre a sua justiça. É como um trapo de imundícia. Elas são incapazes de te recomendar diante de Deus. Ser uma boa pessoa, fazer as coisas certas, ser moralmente bom, é uma obrigação sua. É uma obrigação minha, é uma obrigação nossa. Deus nos criou para a glória dele. As nossas boas obras, elas são impotentes para nos recomendar a salvação. O desafio que eu quero deixar para você aqui, talvez você seja uma dessas pessoas da qual nós falamos aqui, está há tanto tempo na igreja e não tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, você precisa rever urgentemente o evangelho que você conhece. Porque o evangelho de Jesus, ele não nos deixa a menor dúvida a respeito de que somos salvos. Ele nos traz segurança de salvação. Quando você entende a graça de Cristo, você tem total segurança de que é salvo em Jesus Cristo. Não existe um cristão, não existe um verdadeiro salvo que não tenha certeza da sua salvação. Então, se você não tem, com muito temor e tremor, procure rever o Evangelho. Procure conhecer esses assuntos, esses termos que às vezes a gente foge deles. Justificação, eleição, esses termos que falam a respeito das doutrinas da salvação. Você precisa conhecer o que foi que aconteceu na cruz do Calvário. Por que é que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Por quê? Essas perguntas você precisa ter a resposta, uma resposta profunda. E então eu tenho certeza, esse é o caminho para que você possa ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. A graça dele, entenda isso, a graça de Jesus, somente ela pode recomendar você, somente os méritos de Cristo faz com que você seja aceito e declarado por Deus como justo. Eu quero deixar aqui um último texto para que você possa pensar. O apóstolo João escreve a sua primeira carta e o objetivo dele ali é que os seus leitores tenham certeza da salvação. Esse é o objetivo da carta. E ele diz logo no início da carta que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que João está dizendo é o seguinte: é justo que Deus perdoe aqueles que creem em Jesus. É justo que Deus perdoe. Quando você creu em Cristo, nas obras e nos méritos de Cristo, Deus te perdoa e é justo. É quase que, eu vou usar um termo aqui e não me entenda mal, é quase que uma obrigação que Deus perdoe aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que creem no mérito de Cristo, que receberam a Cristo na sua vida. Porque os pecados desses já foram todos punidos, devidamente punidos na cruz do Calvário. Creia, somente a graça de Cristo te recomendará diante de Deus. Amém. Deus, nós te louvamos pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que proporcionou a todos nós essa graça maravilhosa.
Pedimos a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito auxilie todos nós para entendermos a grandiosidade desse ato e de como procedermos, Senhor, diante de tamanha oferta. Conceda, Senhor, que venhamos ser equilibrados no Teu Evangelho, para nós nem sermos legalistas e nem libertinos, que possamos ser equilibrados para entender a Tua graça, como funciona em nossas vidas, para aceitarmos esse grande presente, vencermos o nosso orgulho e dar a glória somente a Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Josias, pastor Kennedy, obrigado mais uma vez pela participação, Deus continue abençoando vocês. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Nós estamos finalizando o programa de hoje. Desafio você, se ainda não fez a sua inscrição para a Conferência 1, a gente sempre lembra aqui no final do nosso programa, a nossa conferência vai acontecer nos dias 26 e 27 de novembro. A Missão em Movimento, Deus de Todas as Cidades é o tema. Então confere todas as novidades no hot site conferencia1.org. É isso, Deus lhe abençoe. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre esse tema, a mensagem da Reforma Protestante. Vamos falar sobre o terceiro solo, somente a fé. Espero você lá, Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos no próximo programa, se Deus nos permitir.